Este é o Policy Bytes do Google Play. Eu sou a Carol Soler, gerente de parcerias estratégicas do Google Play Brasil. Obrigado por assistir. Espero que todos estejam saudáveis e seguros. Veremos muitas atualizações nesse vídeo, então vamos lá. Primeiramente, atualizamos nossas práticas de aplicação das políticas. Prolongamos os períodos de carência para novos apps, divulgamos datas específicas de aplicação e adicionamos aos e-mails que enviamos outras informações sobre como corrigir violações. Também migramos nossa central de políticas para uma nova plataforma hospedada na central de ajuda do Play Console. Aproveitamos para simplificar o texto das nossas políticas e o deixar mais claro, além de incluir dezenas de capturas de tela para você entender melhor o que está ou não de acordo com as políticas. Depois, veremos as atualizações de julho de 2020 e terminaremos com uma prévia de alguns recursos voltados para políticas que vêm aí na nova versão beta do Play Console. Migramos nossa central de políticas para uma nova plataforma hospedada na central de ajuda do Play Console. Aproveitamos para simplificar o texto das nossas políticas e o deixar mais claro, além de incluir outras dezenas de capturas de tela com exemplos que obedecem e que não obedecem a elas. A página inicial continua disponível em play.google.com/policy e redireciona as versões atualizadas. Anunciamos atualizações das políticas em julho. Elas já foram divulgadas na nossa nova central de políticas, em uma página de prévia das atualizações. Em agosto, a central de políticas será completamente renovada. A partir de agora, os apps e os jogos novos, assim como os já existentes no Google Play, terão 30 dias a partir da notificação de que as políticas foram atualizadas para estarem de acordo com a nova política. Incluiremos a data de aplicação específica nos e-mails e na página de atualização de políticas. Também sabemos que algumas atualizações maiores demoram mais para serem implementadas. Nesse caso, prorrogaremos o período de carência dos desenvolvedores e indicaremos isso com clareza. Com base no seu feedback, aprimoramos a maioria dos e-mails de aplicação das políticas. Incluímos mais detalhes sobre as violações específicas do app. É possível que você receba uma captura de tela única da experiência do usuário no app ou um trecho de um texto da página Detalhes do app em que encontramos a violação, bem como descrições adicionais sobre o comportamento violador para embasar a ação de aplicação tomada, além de diretrizes de como corrigir o problema. Vejamos o que mudou nessa atualização das políticas. Compartilharemos os novos requisitos para apps que selecionam a categoria Notícias na página de detalhes do app. Depois, analisaremos uma nova exigência que abrange a ancoragem de local para a realidade aumentada e as respectivas atualizações das políticas sobre conteúdo gerado pelo usuário. Também analisaremos as atualizações nas políticas de anúncios, que inclui a política de anúncios para famílias, bem como uma atualização sobre as permissões para armazenamento com escopo e as solicitações de acesso a todos os arquivos. Finalmente, discutiremos uma nova categoria de políticas, chamada MUWS, a sigla em inglês para Software Indesejado para Dispositivos Móveis. Há uma nova exigência para apps que selecionam a categoria Notícias na página Detalhes do app, na Google Play Store. Os apps de notícia precisam informar clara e adequadamente a empresa de notícias a que pertencem, os colaboradores e os proprietários. Além disso, precisam ter um site que inclua dados de contatos válidos para a empresa de notícia. Os apps de notícia não podem ter erros ortográficos e gramaticais significativos, ter apenas conteúdo estático e ter como propósito principal marketing de afiliados e receita de publicidade. Apps que selecionam a categoria Notícias, mas exibam conteúdo que não atenda a essas exigências, não estão autorizados na Play Store. Os apps de notícia que exijam a compra de uma assinatura precisam fornecer uma visualização do conteúdo para os usuários antes da aquisição. Os apps agregadores de notícia precisam ser transparentes sobre a fonte de publicação do conteúdo do aplicativo e cada uma delas precisa atender aos requisitos da política do Google Notícias. Nesse exemplo, você pode ver um app que selecionou a categoria Notícias, mas contém erros ortográficos e gramaticais significativos. Ele também tem marketing de afiliados e receita de publicidade que podem ser percebidos como o propósito principal do aplicativo. Não podemos chegar à conclusão somente com essa captura de tela, mas também parece que não há informações adequadas sobre a empresa de notícias, os colaboradores, os proprietários e nenhum site que informe dados de contatos válidos para a empresa.
No caso de apps de realidade aumentada, a moderação do conteúdo gerado pelo usuário, inclusive o sistema de denúncias no app, precisa considerar tanto o conteúdo de realidade aumentada censurável, como uma imagem de realidade aumentada de sexo explícito, quanto os locais de ancoragem da realidade aumentada restritos. Por exemplo, conteúdo ancorado em áreas como bases militares ou propriedades privadas, cuja exibição possa causar problemas para o proprietário. Veja um exemplo hipotético de um jogo de realidade aumentada que ilustra o conteúdo ancorado em um lugar inadequado. O jogo pede que o usuário pegue o cachorro para receber 100 moedas, mas está ancorado em um local restrito, nesse caso, uma base da Força Aérea. Se eu fosse você, ficaria bem longe desse cachorro. O desenvolvedor precisa implementar um sistema no app que permita aos usuários denunciar esses locais restritos, além de moderar a plataforma para evitar esse tipo de circunstância. Vejamos agora as funcionalidades aceitáveis para moderação de conteúdo gerado pelo usuário, incluindo o sistema de denúncia no app. Veja como a captura de tela à esquerda inclui formas de denunciar tanto imagens de sexo explícito quanto conteúdo ancorado em locais restritos. Essa é uma forma específica de denunciar esse tipo de informação, o que é preferível. Porém, como vemos na captura de tela à direita, a ferramenta de denúncia de locais restritos pode ser específica ou não específica, desde que permita que o usuário denuncie âncoras de local e conteúdos censuráveis. Atualizamos a política de anúncios para famílias na categoria de políticas de monetização e anúncios. Caso seu app seja direcionado a crianças e públicos mais velhos, ainda será possível participar do programa feito para a família. Todos os apps que aceitarem o programa feito para famílias estarão qualificados para classificação no novo programa aprovado por professores. Entretanto, não garantimos que eles sejam incluídos nesse programa. Também esclarecemos dúvidas quanto aos comportamentos proibidos e permitidos em anúncios. Primeiramente, é proibido incluir anúncios que interfiram no uso normal do app ou na jogabilidade do jogo e que não possam ser fechados depois de 5 segundos. Por outro lado, anúncios que não interfiram no uso normal do app ou do jogo podem continuar por mais de 5 segundos, mas ainda precisam incluir um temporizador. Isso é comum em anúncios integrados a conteúdo de vídeo. Veja alguns exemplos. Como você vê, esse anúncio interfere na jogabilidade ou no uso normal do app e não pode ser fechado depois de 5 segundos. O anúncio interfere na experiência do usuário com o jogo e não pode ser fechado após 5 segundos. Isso é proibido. Apresentamos uma nova política relativa a permissões de acesso a todos os arquivos. Os arquivos e atributos de diretório no dispositivo de um usuário são considerados dados pessoais e confidenciais dele, e estão sujeitos à política de informações pessoais e confidenciais e aos seguintes requisitos. Os apps só podem solicitar acesso ao armazenamento dos dispositivos que seja fundamental para o funcionamento. Eles não podem fazer isso em nome de terceiros para fins não relacionados ao objetivo principal do aplicativo. Os dispositivos com Android 11 e nível desejado da API 30 exigirão a permissão Manage External Storage para gerenciar o acesso ao armazenamento compartilhado. Devido às restrições impostas pela Covid-19, incluindo questões operacionais e o potencial impacto negativo sobre os desenvolvedores, todos os apps voltados ao nível 30 da API do Android 11 que solicitem acesso amplo ao armazenamento compartilhado, acesso a todos os arquivos, serão bloqueados no Play Console. Para saber mais sobre as exigências para o Android 11 e as diretrizes gerais, visite o Play Academy e confira todas as nossas práticas recomendadas de armazenamento para o Android 11. Os MUWS geram uma experiência ruim para os usuários e criam mecanismos que possibilitam malware e outros comportamentos maliciosos. A política de MUWS, software indesejado para dispositivos móveis em inglês, se aplica a todo o ecossistema Android. Ela expande a política existente do Google sobre software indesejado ao aplicá-la ao ecossistema de dispositivos móveis. Além disso, ela descreve os princípios do Android sobre comportamento indesejado. Para garantir a clareza quanto à aplicação, algumas políticas existentes, ainda não agrupadas por assunto, como dados do usuário e permissões, permanecerão na categoria privacidade e abuso de dispositivos. A fraude de anúncios é agrupada com MUWS e não monetização de anúncios. Para distinguir a severidade do abuso,
porque ela é mais grave do que os anúncios de baixa qualidade. Fizemos algumas melhorias relacionadas a políticas e conformidade no novo Google Play Console, que já está em versão beta. Logo, o Play Console Beta incluirá um recurso de caixa de entrada que divulgará todas as atualizações de política relevantes. O painel de apps também incluirá uma seção de políticas e conformidade. O status da política exibe o status atual da avaliação do app. Ele é projetado para que você informe o Google Play de uma maneira fácil tudo o que precisamos saber para confirmar que o app atende às políticas. Sabemos que isso talvez seja uma fonte de preocupação, então projetamos essas sessões para ajudar você durante todo esse processo. Elas continuarão a ser aprimoradas periodicamente. Para testar os novos recursos focados em políticas no Google Play Console, participe da versão beta. Visite play.google.com/console para se inscrever. Em 8 de julho, anunciamos as mudanças das políticas. Os apps que usarem o acesso a todos os arquivos, por exemplo, Manage External Storage, e forem voltados ao nível 30 da API no Android 11 serão bloqueados. Em 8 de agosto, as políticas discutidas aqui serão aplicadas. No segundo trimestre de 2021, começaremos a receber os formulários de solicitação de permissão para o acesso a todos os arquivos. Confira a nova central de políticas para desenvolvedores do Google Play e todas as informações sobre políticas dentro do Google Play Academy, que agora inclui novos vídeos e introdução a todas essas diretrizes aqui apresentadas. Também se inscreva no canal do Android Developers no YouTube e mantenha o seu endereço atualizado no Play Console. Esperamos que esse material ajude você a entender as políticas e que as melhorias dos recursos relacionados facilitem todo o processo. Agradecemos sua ajuda para garantir que o Google Play continue a ser uma fonte segura e confiável de apps e jogos. Até a próxima!